Bem-vindos ao canal Escatológico. Desejo agradecer a todos os nossos inscritos e a todos que estão prestigiando o nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês estejam sendo enriquecidos pelo conteúdo do nosso canal. O canal Cristãos Direitos, no qual eu sou inscrito, tratou de um tema interessante que me deu a ideia para gravar este vídeo. O tema diz respeito às referências externas sobre Jesus, isto é, registros históricos sobre Jesus Cristo fora da Bíblia. Em homenagem ao meu amigo pastor Paulo Tide, um grande abraço, Paulo Tide, resolvi que poderia dar minha humilde contribuição para o tema. Neste vídeo faço referência ao vídeo do canal Cristãos Direitos, que trata desse tema. Recomendo o canal e peço que se inscrevam. Imagine um grupo de homens que carregam com eles um tesouro. Mas esse tesouro não se constitui de ouro ou pedras preciosas. Entretanto, eles têm a certeza inabalável que devem esconder e proteger esse tesouro para as futuras gerações. Enquanto o sol desaparece no horizonte e o vento fresco e seco sopra sobre o rio Nilo, os homens chegam à margem oriental do rio. Eles carregam um pesado vaso. Dentro do vaso se encontram 45 textos divididos em 13 livros de papiro, organizados na forma de códice. O códice, para quem não sabe, é o precursor do livro moderno. Daí o nome de algumas de nossas leis, que são chamadas de Código Civil, Código Penal, Código isso, Código aquilo, etc. Ao contrário do rolo, cujo manuseio era difícil, o códice era bem mais prático. Pois bem, dentro do vaso havia também um exemplar da República de Platão, que é um livro que eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar. Os livros estão cuidadosamente acondicionados dentro do vaso, protegidos com um material envolvente e cobertos com um cilindro. Com muito cuidado, os homens descem o vaso até o fundo de uma cova. A cobrem com um lodo, perto dos rochedos que se erguem acima deles. Sobre a cova, agora coberta com lodo, eles colocam uma pedra grande e arredondada. O motivo para tal empreitada se encontra no fato de Constantino ter transformado o cristianismo na religião mais importante do Império Romano. Para estes homens, é importante preservar os fundamentos do gnosticismo, para ficarem a salvo de qualquer perseguição que porventura venha a ser deflagrada contra a sua crença, pois foram considerados hereges pelos líderes da Igreja Cristã. O Evangelho de Tomé estava entre os documentos descobertos dentro de um vaso enterrado debaixo de uma pedra, na base dos rochedos da margem oriental do rio Nilo, no Egito. Essa importante descoberta foi feita em 1945. Embora não seja canônico, a importância desse evangelho se deve ao fato de ser uma das fontes não bíblicas que corroboram com a existência e as palavras de Jesus. Embora o Evangelho de Tomé tenha sido encontrado no Egito, ele também foi encontrado na Síria. Não se tem certeza sobre sua origem. Esse Evangelho é datado de 140 d.C. e foi escrito em cópita. Mesmo não tendo valor teológico ou canônico, o Evangelho de Tomé não deixa de ter algum valor histórico, sendo um documento que corrobora e comprova que os ensinamentos de Jesus
haviam influenciado outras pessoas, além dos próprios cristãos, não é verdade? Outra referência a Jesus muito interessante e muito importante está no Talmud judaico. O Talmud babilônico consiste de 63 livros com critérios éticos, espirituais, teológicos, rituais e históricos. Escrito e editado no decorrer de muitos séculos. A parte que mais interessa em relação a Jesus é a que foi escrita durante o período compreendido entre 70 a 200 depois de Cristo, por um grupo de estudiosos judeus, também chamado Tana. Um texto particularmente importante é o Sanhedrin, ou Sinédrio 43a. Aspas. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu. Uma das versões desse texto diz Yeshu, o Nazareno. E um arauto ia à frente dele durante 40 dias, dizendo: ele vai ser apedrejado porque praticou a feitiçaria, seduziu e desviou Israel. Qualquer um que souber qualquer coisa a seu favor, que venha e apele em seu nome. Mas não tendo sido encontrado nada a seu favor, eles o penduraram na véspera da Páscoa. Fecha aspas. Embora exista um certo desvio dos fatos narrados nos evangelhos sobre o julgamento sumário de Jesus e sua condenação, este texto é um importante relato, um importante registro, pelo fato de ter sido escrito por judeus que não apenas negavam a Jesus, como faziam também um ativo marketing contra os cristãos. Sem dúvida, o testemunho mais poderoso, e isso vocês têm que concordar, é o testemunho que tem o apoio das testemunhas hostis. Esse é o caso daqueles judeus que testificaram a respeito de Jesus. Em resumo, o que deduzimos das palavras do Talmud é: Jesus existiu. Jesus foi crucificado e pendurado na véspera da Páscoa. Ele fazia milagres que os judeus interpretavam como feitiçaria. Ele havia desviado muitas pessoas do ensinamento legalista dos judeus. Um exemplo disso se encontra em Mateus 15, 3-9, onde Jesus fala a respeito desse tema. Recomendo que vocês leiam em suas Bíblias. Bom, esse texto também informa que os líderes judeus estavam tramando para matar Jesus. Portanto, a evidência sobre Jesus escrita no Talmud pelos próprios judeus que o desprezavam representa um sólido testemunho de sua existência e dos seus atos. Flávio Joséfo, historiador judeu, também faz menção a Jesus em sua obra Antiguidades, nos seguintes termos: havia nessa época Jesus, um homem sábio, se for lícito chamá-lo de homem, pois era alguém que fazia maravilhas, um mestre de homens, que recebem a verdade com prazer. Ele trouxe muitos para junto de si, tanto judeus como gentios. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, obedecendo à sugestão dos homens mais importantes entre nós, condenou-o à cruz, aqueles que o amavam primeiramente não se esqueceram dele, pois ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas, haviam previsto sobre essas e 10.000 outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, até hoje não se extinguiu. Isso é uma verdade, né? Até hoje existem os cristãos. Temos referência a Jesus pelo famoso historiador
Tácito, que afirma que Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reinado de Tibério. Existem referências feitas a Jesus Cristo por Plínio Moço. Ele chegou a ser governador da Bitínia, na Ásia Menor, mas ficou conhecido como historiador que escreveu uma série de cartas que narram acontecimentos históricos. Em uma delas narra a força da crença na ressurreição de Cristo que os cristãos possuíam. Também o conhecido historiador Suetônio faz referência a Cristo. Suetônio era secretário particular do imperador Adriano. Outro historiador de nome Flegon, também faz referência a Jesus, pois ele escreveu sobre os eventos que aconteceram durante a crucificação. Isso aqui é muito interessante. Então ele relata que existiu, que naquele momento aconteceu um terremoto e também o escurecimento do céu. Flegon, um escritor não cristão, também atribuiu a Jesus o poder de prever o futuro. Outro escritor, Luciano de Samosata, que tinha paixão pela verdade histórica e escreveu sobre Jesus, afirmou que ao escrever, o historiador deve pensar não nas pessoas do presente, mas naquelas que ainda não nasceram e que no futuro consultarão as suas palavras. Ele assim escreveu sobre o rigor histórico. Ele escreveu sobre isso e também falou sobre os cristãos. Os cristãos até hoje adoram um homem, que é Cristo, certo? Um distinto personagem que lhes deu novos ritos e por isso foi crucificado. Last but not least, isto é, por último, mas não menos importante, temos que registrar que também o imperador Adriano fez menção a Jesus e à ressurreição em seus escritos. Sem dúvida, toda essa polêmica que envolve Jesus Cristo é fruto de uma profecia. Essa polêmica que hoje existe, Você vê aí muitas publicações. Então há publicações que denigrem Jesus, há publicações que duvidam de sua existência, há publicações que o colocam apenas como um homem, e há publicações que o exaltam, Então o Evangelho traz uma importante profecia a respeito disso, realizada por Simeão, porque no templo ele pegou Jesus ainda bebê no colo. Então, se dirigindo a Maria, ele disse: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então, o Evangelho previu que Jesus seria alvo de contradição, e ele foi assim desde o começo, e ainda permanece assim. Muitos até hoje não o desqualificam, o desprezam, duvidam da sua existência, contestam sua relevância e o rejeitam e dele ainda zombam. Mas eu pergunto, para você, quem é Jesus? Um grande abraço.